Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós vamos conversar sobre próteses em específico, né? A gente vai saber o que se precisa antes de colocar uma prótese, quais são os exames que a gente precisa fazer, se é que precisa fazer algum exame, se existe um tamanho limite ou se não existe esse tamanho, se você coloca o tamanho que você quiser. De repente, se uma prótese mal colocada pode trazer outros problemas pra gente. Tudo isso a gente vai saber hoje. Nós vamos conversar com o cirurgião plástico Álvaro Sá. E aí, se você quiser saber alguma coisa também, você pode enviar a sua participação pra gente, para esse número que está sempre aí na sua telinha. Bom dia. Bom dia, Isabela. Então quer dizer que existem muitos tabus, né? A gente estava falando aqui com o Dr. Gerson, existem muitos mitos, muitas verdades. Algumas pessoas acreditam que o silicone pode atrapalhar em diversas áreas do corpo. E aí só porque você colocou uma prótese nos seios, talvez você não consiga mais amamentar. Outras pessoas acreditam que não, que pode ser que não se identifiquem ou então que não aceitem o próprio corpo depois que houve uma modificação. E aí por isso tem medo de pôr a prótese. Algumas pessoas têm muito medo da cicatriz. E aí tudo isso a gente precisa desmistificar hoje. É mesmo um terror você colocar uma prótese ou é alguma coisa tranquila, simples e que pode ser, por exemplo, imperceptível caso seja feito da maneira correta? Não, muito pelo contrário. Na verdade, essa é uma cirurgia que tem um índice de satisfação muito grande. Então, a maioria esmagadora das mulheres fica muito satisfeita, muito feliz com a cirurgia. Agora, todos esses receios, todos esses tabus, esses mitos, eles são muito pessoais, né? Então, cada pessoa vai ter o seu medo, cada pessoa vai ter a sua dúvida. O que é essencial é começar como a gente está conversando aqui, um bom diálogo, né? Começa na escolha de um bom cirurgião plástico, né? E isso passa por saber se esse cirurgião é realmente um cirurgião plástico, essa é a primeira coisa. Uma pesquisa junto a entidade de classe, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai te dizer, olha, esse doutor é cirurgião plástico, esse doutor não é cirurgião plástico, que são os médicos que são capacitados a fazer e responder essas dúvidas todas, né? Nós já temos uma participação aqui de um telespectador e ele quer saber o seguinte, ele diz, oi, bom dia, Isabelle. Quanto tempo dura uma prótese e se precisa de controle ou manutenção? Essa pergunta é ótima. As próteses, como qualquer material fabricado, né, pelo ser humano, elas passam por constantes inovações, né? De maneira que as próteses que são utilizadas hoje em dia, são as próteses de última geração, elas têm uma vida útil muito grande. O que isso significa? Não é que você vai colocar a prótese e abandona, esquece, nunca mais, não é assim. Precisa ser feito um segmento, né? E aí a frequência desse segmento vai ser determinada entre você e o seu médico, mas não há mais aquela obrigatoriedade de troca que existia antigamente. Quer dizer, coloca a prótese e já programa no dia 10 de março de 2030, vamos trocar a prótese. Hoje em dia já não é bem assim, a gente faz o acompanhamento e fica de olho para eventuais problemas, né? Assim, o que se sabe hoje em dia é que mais ou menos as próteses de última geração, mais ou menos 30% das mulheres vão acabar trocando só depois de 10 anos por motivos variados. Uma contratura capsular, ou uma insatisfação com o tamanho, ou a mulher amamentou e o seio acabou caindo. Então, os motivos hoje em dia são esses, não são mais totalmente relacionados à construção da prótese, à fabricação da prótese. Olha, isso é interessante, porque inclusive se eu ponho a prótese antes de amamentar e eu amamento depois, é possível que o seio caia novamente, ou então que caia a partir disso. É possível. O que a gente precisa pensar é o seguinte, Isabelle, o fato de você ter a prótese, ele pode influenciar nisso? É claro que pode, porque a sua mama vai estar maior, um pouco mais pesada e tudo mais. Mas não dá para a gente culpar a presença da prótese caso a mulher vá amamentar e a mama caia com o tempo, porque isso acontece independente de prótese ou não. Então, vamos supor que a mulher colocou a prótese, a engravidou, o seio cresce e tem aquela queda depois. Dá para dizer que é culpa da prótese? Não dá para, não tem como afirmar. A gente tem essa ideia de que quando você coloca uma prótese é como se estivesse endurecendo os seios ali como se fosse uma pedra, para nunca mais ter nenhum tipo de problema, né? Pulou, ele não pula junto, ele fica lá parado porque ele está com prótese, então não temos mais nenhum tipo de risco, mas na realidade continua sendo um seio normal, só que com um tamanho a mais. Na verdade, o que a prótese se presta é exatamente isso que você falou, é aumentar o volume
né? Você, obviamente, muda o formato e você ganha colo, você ganha uma projeção que não existia e tudo mais. Mas a prótese, ela é fabricada com uma coisa, tendo um objetivo em vista, que é ter a textura, ter o comportamento parecido com o de uma mama natural, né? O formato é aquele que a gente já sabe, colo alto, né? Seio empinadinho e tudo mais. Mas a prótese é fabricada para que seja, entre aspas, imperceptível ao toque, ao movimento. Inclusive, a gente já pode até falar um pouco sobre isso, porque um dos medos das mulheres é exatamente esse, de não ser mais natural, de você andar na rua, por exemplo, sei lá, tô andando, caminhando normalmente, aí alguém olha pra mim e diz, nossa, olha, tem prótese. Muita gente não faz por medo dessa falta de naturalidade. Exatamente. E o que é mais interessante é que o contrário também é verdade. Hoje em dia, um número cada vez maior de mulheres procura porque quer o aspecto de prótese, né? Então ela quer aquele aspecto bolinha, né? Então, assim, é importante deixar bem claro que a cirurgia, ela não é um sim ou não, né? Um simples você faz ou você não faz. Existe uma série de nuances nesse meio do caminho que você consegue resultados diferentes, de acordo com o que a pessoa quer, usando próteses de projeções diferentes, bases diferentes, formatos diferentes. Então, tem espaço para a mulher que quer uma mama maior, no entanto, 100% natural, existe essa opção. E também tem espaço para aquela mulher que quer a mama redondinha, com colo alto, aquele aspecto mais de prótese mesmo. Não é incomum algumas mulheres pedirem isso. Doutor, eu quero minha mama, aquela mama de prótese mesmo, né? Cabe ao cirurgião e à mulher decidirem em conjunto e verem qual é a melhor opção. Bom, né, agora a gente pode conversar sobre esse processo em si. Antes de você decidir, quero colocar prótese, não sou satisfeita com o meu corpo hoje, e aí vamos optar pela prótese. O que a gente precisa fazer? O que o cirurgião vai me aconselhar a fazer antes disso? Eu preciso de algum exame, uma bateria de exames de repente, raio-x, ou não, é só a gente discutir modelo, discutir tamanho e tudo mais e fazer. Como que funciona o processo anterior à cirurgia? O correto é o que você falou, tem que ter todo um preparo realmente, né? A pessoa, apesar de ser uma cirurgia super segura, muito segura, ser uma cirurgia muito corriqueira, né? Uma das cirurgias que é mais feita no mundo todo, existe uma série de precauções que tem que ser tomadas. Então, a primeira coisa é fazer os exames, como você mencionou, e a gente divide isso assim em exames voltados para conhecer a saúde da paciente e exames voltados para conhecer a mama da paciente. Então você vai fazer exames gerais para saber se a pessoa tem boas condições de saúde para fazer aquela cirurgia. Então são os exames de sangue, exame de urina, o raio-x de tórax, o exame do coração, uma avaliação cardiológica eventualmente. E os exames voltados para a mama, né? Um ultrassom ou uma mamografia, dependendo da idade da paciente, para você ver se existe algum nódulo, alguma coisa, algum cisto, alguma deformidade que precise, que seja digna de nota, que vá atrapalhar ou que vá contraindicar a cirurgia. Aí depois que a gente passou por todos os exames, a gente tem o diagnóstico já, você pode fazer, tá tudo ok. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a decisão eu costumo dizer assim, que quando a pessoa quer colocar uma prótese, a gente tem, de maneira bem resumida, tem 3 perguntas para responder, né? A primeira é por onde, a segunda é onde e a terceira é tamanho. Então, por onde significa qual vai ser a incisão, qual vai ser a cicatriz, como você mencionou, né? Qual vai ser a cicatriz que a gente vai usar. E a gente pode esmiuçar isso mais à frente. Onde a prótese vai ficar, a segunda pergunta ela vai ficar acima do músculo, abaixo do músculo. E a terceira pergunta é tamanho. Aí a gente pode também esmiuçar isso mais à frente. Mas são basicamente essas 3 perguntas. Tendo essa resposta, tendo sintonia de pensamento entre o cirurgião e a paciente, exames adequados, tudo liberado, clínico ou cardiologista, é só agendar e operar. E essa cirurgia, a operação em si, é difícil, é complicada, é delicada ou é muito tranquila? Depois que a gente sai da cirurgia, o pós-operatório também é tranquilo? Quanto tempo mais ou menos você precisa ficar deitado assim,
sim mexer as mamas para poder entrar tudo no lugar, ou nem precisa disso, você pode se mexer normalmente? Como que acontece todo o processo de cirurgia e depois que você sai da cirurgia? Bom, é claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas em linhas gerais, assim, a maioria das pessoas vai ter uma recuperação tranquila. Não é uma cirurgia longa, não é uma cirurgia que demande muito da paciente, né? A recuperação, em geral, envolve mais movimentação do braço, que tem alguns movimentos que têm que ser evitados durante alguns dias. Mas dependendo da atividade da paciente, o retorno ao trabalho é rápido, né? Não é uma cirurgia dolorida. Algumas pessoas têm esse receio, né? Mesmo quando há algum tipo de dor, algum tipo de incômodo, os remédios eles funcionam muito bem para controlar isso, de maneira que muitas pacientes elas conseguem retornar ao trabalho, retornar às atividades num período muito curto de tempo. Nós temos uma participação do Moisés Silva e ele quer saber o seguinte: doutor, um dos motivos que leva as mulheres a trocar ou retirar a prótese seria o corpo da mulher reagindo à prótese como um corpo estranho? Só uma curiosidade minha mesmo. Essa pergunta é excelente e é exatamente aquilo que eu mencionei. Moisés, obrigado pela pergunta. Na verdade, você está implantando nessa pessoa um corpo estranho realmente, né? Mas é algo que é biocompatível. O que significa isso? Já existe estudos e anos de estudo demonstrando que o silicone é 100% seguro. Agora, como o corpo reage à presença do silicone, né? O corpo ele não fica inerte, ele reage realmente. Então, o corpo vai reagir basicamente de duas formas. Primeiro, ele reage criando uma cápsula ao redor da prótese, e isso é normal, é um processo natural. E segundo, ele pode reagir tentando expulsar aquele corpo estranho. Essa é uma resposta padrão do nosso organismo para qualquer corpo estranho que seja colocado, né? Essa que é a reação que ele está mencionando, reação de corpo estranho. Em 100% das mulheres vai haver a criação de uma cápsula, né? E em que momento que isso pode se tornar problemático? É o que a gente chama de contratura capsular. Existe uma porcentagem pequena de pacientes onde essa cápsula que o corpo cria ao redor da prótese, ela começa a ficar grossa exageradamente. Essa porcentagem é bem pequena mesmo, são poucas pacientes que têm isso. E isso pode determinar mudança no formato da mama, incômodo, e aí vai determinar a troca no futuro. É basicamente isso. Daí quando a gente estava falando sobre as cicatrizes, no caso, né? É impossível fazer a cirurgia e não ter uma cicatriz. A cicatriz vai existir. Existem diferentes tipos de cicatriz, mas uma delas você vai ter que escolher. Exatamente. Essa é a pergunta número 1, né, que eu falei. Por onde eu vou colocar essa prótese? Não tem jeito de fazer uma cirurgia dessa sem criar uma cicatriz. Os cirurgiões plásticos, quando bem habilitados, eles usam de algumas táticas para transformar essa cicatriz numa cicatriz que seja o menos perceptível possível, né? É claro, a gente tem que lembrar que qualquer cicatriz é indelével, ou seja, não se apaga. Você cria uma cicatriz e ela vai ficar ali para sempre. Mas a gente usa táticas para transformar essa cicatriz em algo muito tênue, suave, né? E assim, em linhas gerais, quais são essas táticas? A gente escolhe posições para colocar essa incisão de maneira que ela fique camuflada, ou numa diferença de cor, né? Ou seja, ao redor da areola, por exemplo, a cicatriz vai ficar camuflada pela diferença de cor que existe entre a areola e a pele ao redor, né? Ou, por exemplo, numa prega natural, que é a prega da mama, que existe o sulco inframamário, né? Essa prega abaixo da mama. Em alguns outros casos você esconde distanciando um pouco, seria a cicatriz na axila. Então são táticas que a gente usa para tornar a cicatriz o mais imperceptível possível. E aí a forma que ela vai cicatrizar também depende do corpo, da resposta do corpo de cada um, né? Exatamente. Cada pessoa tem uma reação, né? Cada organismo tem uma reação. O seu cirurgião provavelmente ele vai avaliar a sua cicatrização de alguma maneira, né? Pesquisando cicatrizes que já existam, né? Vai olhar alguma cicatriz abdominal, na própria mama. Isso dá indícios para a gente se a pessoa tem alguma tendência, né,
O fator étnico também, algumas etnias têm mais tendência a ter queloides ou mascatização. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Agora, mesmo assim, mesmo quando existe um certo risco, a gente, se houver o desejo da paciente, a gente acaba optando por colocar a prótese, porque mesmo cicatrizes que evoluem de uma maneira ruim, existem formas de você corrigir isso depois. Aí, no caso, nós estaremos falando sobre outros processos cirúrgicos. O outro processo cirúrgico seria em último caso, mas você tem como, por exemplo, eu sei que você tem uma má cicatrização, vamos supor. Você chega para mim e mostra já um queloide na mama, mas o seu desejo é muito grande de colocar cicatriz, colocar a prótese. Então, eu vou me cercar de algumas estratégias para diminuir a chance de você ter. Em primeiro lugar, a paciente tem que estar ciente e consciente desse risco e que esse risco é aumentado. Tem que haver esse acordo entre os dois. E aí eu já sei que eu vou me cercar de algumas táticas para não ter, ou para diminuir a chance de ter cicatriz ruim. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e você pode continuar enviando sua participação. Quimitec, tecnologia a serviço do meio ambiente, há cerca de 30 anos no mercado, prestando serviços relevantes nessa área, com respaldo ao tratamento ecológico anticorrosivo de águas industriais, onde não se utiliza nenhum produto químico. Aqui tenho o prazer de mencionar que inúmeras empresas do distrito do Polo Industrial de Manaus já realizam esse tratamento há mais de 15 anos. Aí é o ponto número 1, esplêndido, porque esse tratamento você utiliza o equipamento e com esse equipamento não se adiciona nenhum produto químico. É um tratamento de natureza ecológica, onde não há nenhuma contribuição de elementos poluentes, nem para a atmosfera, nem para os cursos de água. Quimitec, tecnologia a serviço do meio ambiente.